Olá! Para quem não me conhece, eu sou Maria Pires e eu ajudo você a montar um serviço de hospedagem em sua própria casa e a faturar de 3 a 5 mil reais por mês, mesmo que você comece com apenas um quarto. É isto mesmo, é bom demais para ser verdade, Maria? Pode ser. Para muitas pessoas isso é quase impossível, elas não acreditam, mas para aqueles que realmente acreditam, arregaçam as mangas e começam, eles podem faturar 3, 4, 5, até 10 vezes isto. Eu sou a prova viva de que realmente eu comecei assim, e há 12 anos atrás a gente não tinha todas as facilidades que hoje nós temos, e mesmo assim acabei, sucedendo, acabei persistindo e levei a minha pousada de 2 a 30 suítes. Então, é possível sim. Eu sou, de novo, prova viva disto, e eu estou aqui para poder ajudar você a fazer isso da melhor maneira possível, sem errar e indo muito mais rápido. Você não precisa passar 12 anos fazendo o que eu fiz para poder ter o sucesso que eu estou tendo, tá bom? Então, hoje o título é algo que, meu Deus, se você já teve essa ideia de montar uma empresa na sua casa, com certeza você já deve ter ido no Google e já deve ter procurado como montar uma pousada, como montar uma hospedagem, o que fazer para montar uma hospedagem. E uma das coisas que eu sei que eu fiz por muito tempo, eu realmente não conseguia encontrar absolutamente nada. Semana passada eu estava muito tranquila e acabei procurando um pouco mais para poder me aprofundar e ter realmente o que falar para vocês. Então, o que eu fiz? Peguei vários sites e fui a fundo. Eu não só perguntei para o Google, mas eu fui desvendando, abrindo todas as partes que eles começavam, e tem muito material, mas tem muito material que realmente você começa a ler, você quer sair correndo. Como eu já tive a experiência antes e realmente eu não segui nenhuma linhagem, nada do que eles me falavam ali, porque eu tinha experiência, já tinha feito uma consultoria para montar um outro negócio. E a pessoa, o consultor, tinha me deixado de cabelo em pé. Então, eu acabei resolvendo, assim que eu comecei a fazer a pesquisa de mercado, para ver como começar, o que precisava. E quando eu me deparei com todas as nuances que realmente eu teria que ter e a quantidade de dinheiro que eu teria que ter, eu simplesmente falei: chega, eu vou fazer ao meu modo. E foi aí que eu comecei há 12 anos atrás. É por isso que eu tenho um método para te ensinar, porque eu realmente bati a cabeça, eu errei, eu acertei e resolvi me abrir, né, para as pessoas que querem fazer isso. Eu te ajudo aqui no canal, te dando dicas, te dando sempre esse conteúdo, mas além disso, eu quero que você também saiba, a gente tem um curso no qual, de tempos em tempos, eu abro para turmas que querem realmente se aprofundar, não são só curiosas, elas precisam de uma direção ou de um apoio para fazer isso, e aí, de tempos em tempos, eu abro, sim, essas aulas, e se um dia você quiser se juntar a esse grupo que está cada vez crescendo mais e fazendo o seu próprio negócio, será muito bem-vindo. Mas hoje eu vou te falar do resultado dessa pesquisa. Então, eu comecei a procurar e o que eu me deparei. Existem algumas empresas que elas são muito inteligentes, elas fazem um e-book, e nesse e-book elas querem, na verdade, vender um programa para hospedagem. Então, elas colocam todas as dificuldades que você precisa ou que você irá, não no primeiro momento, porque no primeiro momento você vai montar algo pequeno. Então, você vai ainda aprender, digamos assim, algumas coisas e você vai estar montando o teu público. Então, logo de primeiro momento, você não precisa de programas para poder evitar overbooking, coisas desse tipo.
Mas essas empresas que eu estou falando, elas, pelo menos as que eu, procurei e acabei encontrando, eu vi exatamente isso, o porquê que ela te dá esse e-book de como montar a tua pousada, só que quando você recebe esse material, eles começam a falar daqueles dos preços fixos, dos preços variáveis, eles começam a falar quanto que você realmente ganha, quanto que você gasta na folha de pagamento, quanto que você gasta em compras, em reformas. Eles fazem a precificação do que você gasta por apartamento e é ridículo às vezes, porque como alguns alunos meus, eles já têm, entendeu? Eles já têm um quarto, ele já tem um quarto com ar-condicionado, ele já tem um quarto com ventilador, com janela, com cama, com araras, com aparador. Eles já têm, na verdade, o quarto montado. Então, eles não precisam gastar com quase que nada, digamos assim, ou absolutamente nada para começar o negócio de hospedagem em suas casas. Então, às vezes, você pegar um parâmetro de uma empresa que, no fundo, ela só quer te vender um programa lá na frente e ela quer duas coisas, eu vejo ali. Ela quer espantar o pequeno, que não tem dinheiro, que era o meu caso quando eu comecei, e quer fazer com que aquele que tem dinheiro, aquele que quer realmente investir, já comece a contribuir com essa empresa, porque ele vai vender uma facilidade. Primeiro, para que não haja overbooking. Segundo, para que desde o início ele já comece a colocar tudo em planilha, já tenha é, planilha de custos, planilha de gasto, planilha, enfim, N tipos de planilhas, mas está tudo embutido num programa em que, para quem está começando de verdade, não é necessário. Então, eu recebi, eu acho que 2 ou 3 e-books, e quando você recebe esse material e eu comecei a analisar, eu falei: "Uau, como eu estou feliz", porque fazer o que eu estou fazendo aqui, tentando, eu posso dizer, tentando te mostrar que é possível e que é possível do jeito que você está, na tua casa, com o que você tem, e que existe N caminhos para você ter a hospedagem, porque não precisa ser simples e unicamente uma hospedagem turística. Ela pode ser uma hospedagem estudantil, ela pode ser uma hospedagem de prestação de serviço numa indústria que, né, você mora perto da indústria. Às vezes a pessoa não quer, mora muito longe, não quer se locomover, ela pode até ficar por mês na tua pousada. Então, assim, tem uma variedade muito grande de como você oferecer esse quarto ou esses quartos na tua casa como hospedagem para as pessoas, dentro da tua realidade, dentro da tua cidade. Então, o que eu estou tentando passar aqui através do canal, através dessas lives que eu faço, é que você pode sim começar, mesmo que você tenha uma outra atividade paralela, nada impede de você começar a ter a experiência de ser um empresário pequeno, porque a partir do momento que você tem esse sonho e você começa, mesmo que seja com um único quarto, você vai ganhar experiência. E aí você vai decidir se você vai abandonar teu emprego ou se você vai realmente destituir uma das salas que você tem para fazer mais um quarto, porque você viu que realmente entra um dinheiro e entra um dinheiro razoável. Então, a decisão depois vai ser sua a partir do momento que você começar. Não adianta você decidir tudo antes, sem você ter a experiência de ter começado. Então, nada nos dá a melhor decisão do que realmente começar e começar rápido. Eu fiquei de verdade assustada com o conteúdo que eu encontrei, porque esse conteúdo não te dá
base, ele não te encoraja, pelo contrário, é como se esse conteúdo desestimulasse totalmente, totalmente quem quer montar alguma coisa e que não tem uma verba, um capital de giro muito grande para poder despender nesse momento. E eu sei a situação que o nosso país está passando, eu sei como eu estava financeiramente naquele período. Quando você está prestes a mudar, é que assim, a situação chegou num ponto que você não pode continuar como você estava. Eu não poderia, por exemplo, ter continuado sem fazer absolutamente nada, porque eu estava necessitando de dinheiro naquele momento. E, de novo, eu não queria ter um emprego convencional. Eu queria fazer alguma coisa que desse muito mais do que o emprego convencional poderia me oferecer. Porque eu não estava atrás de segurança, eu estava atrás de crescer financeiramente, eu estava atrás de ganhar financeiramente mais do que o que eles poderiam me oferecer como um salário. Então, muitas pessoas, por isso que é muito legal, as pessoas. Tem pessoas que vão exatamente para um concurso público, vão ser professores. Por quê? Porque elas sabem que no final do mês o dinheiro está ali e elas não estão atrás de maiores ganhos. Aquilo ali para elas é o suficiente, tá bom, e nada de errado com isso, tá tudo certo. Porém, para mim, não era o suficiente, eu não queria aquilo para mim. Eu não queria um fixo, eu queria arriscar no sentido, eu queria fazer mais, eu queria ter algo meu, eu queria realmente acertar e poder crescer. E foi assim que eu comecei. Então, analisando, voltando ao material que eu recebi dessas empresas, que eu mandei meu e-mail, coloquei meu nome, falei, preenchi um monte de questionários, porque antes deles te oferecerem qualquer coisa, eles querem saber aonde você mora, o que, que você faz, qual a tua faixa etária, teu e-mail, teu telefone, eles querem saber que tipo de atividade você faz, que tipo de atividade você vai querer fazer, quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar, enfim, foram vários formulários que eu preenchi porque eu queria ter esse material em mão para eu poder estar aqui falando para vocês o que eu estou falando agora. Então, porque muitas vezes eu me pergunto, será que o que eu estou fazendo eu realmente estou ajudando as pessoas, por mais que eu tenha alunos já, por mais que as pessoas me mandem mensagens dizendo o quão realmente essas lives têm ajudado na vida dela ou na escolha do que elas estão fazendo, às vezes eu fico em dúvida. E nada melhor do que fazer essa pesquisa. Foi muito bom, muito proveitoso, porque desta maneira eu terei mais certeza, eu terei mais confiança no meu próprio canal, naquilo que eu passo para vocês. Porque eu não quero simplesmente tomar o seu tempo e de repente saber que existe um método maravilhoso, prontinho, aonde vocês poderiam simplesmente seguir esse curso e pronto. Não existe, e eu estou certa de que não existe nada em que possa realmente levá-los numa direção correta, no sentido de estimulá-los a começar pequeno, a não gastar muito, a fazer a coisa correta desde o início. A única coisa que eu vi nesses métodos que existem hoje é exatamente um grande número de cifrões que você vai gastar, entende? Então, assim, eu fiquei muito assustada, porque é quase que assustador quando eles começam a colocar que você precisa de ter gastos fixos, gastos relativos, gastos mensais, gastos com isso, alvará, CNPJ, marketing e por aí vai. Assim, olha, foi algo assim que quando você começa a olhar e analisar o que eles falam, dá vontade de você sair correndo de tanto dinheiro que você teria que ter. E além disso, uma outra coisa também que eu percebi, esse material que
está realmente disponível de alguma maneira, é gratuito, né? Ele está fora de data, digamos assim. Por quê? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, através do celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, quem que precisa de cara já ter um CNPJ? Eu precisei, porque eu comecei 12 anos atrás. Você não podia fazer absolutamente nada. Há 12 anos atrás, se eu tivesse fazendo o que eu faço, por exemplo, com a minha casa lá na chácara, se eu tivesse alugando a minha casa, com certeza a prefeitura, ou sei lá, o que era impossível. Eles iriam lá, iriam, sabe, exigir o alvará, exigir um CNPJ, exigir um monte de coisa, falar que eu não poderia fazer isso porque ali é uma área residencial e não uma área comercial, enfim. Hoje não tem nada disso. Hoje qualquer pessoa, até quem mora em prédios, você pode sim, mesmo você tendo um apartamento, tem 2 quartos e você quer alugar um, é possível sim. Ou alocar para turismo, ou alocar para um estudante, porque você tem uma casa ou um apartamento próximo de uma universidade, você pode fazer. E você não precisa de CNPJ, você não está infringindo a lei, você está fazendo aquilo que é correto. Você pode, inclusive, se inscrever nessas operadoras tipo Booking, Airbnb, TripAdvisor. E então, assim, como pode? Por um lado, os papéis ou o material que eles oferecem para quem quer realmente montar uma empresa de hospedagem está fora de data. Tem tanta dificuldade, tantas coisas que está completamente obsoleto que não faz sentido, você entende? Como que eles podem dizer que o que você vai fazer não é legal? Todo mundo faz isso. É só você entrar no Airbnb, veja quantas casas, coloca lá casas de aluguel para temporada, por exemplo. Tem várias, entende? De repente, do teu lado, teu vizinho está fazendo isso, você nem sabia. Você entende? Aqui na frente da pousada, ou na minha cidade, se brincar, o número de leitos é quase que igual ao número de leitos de hotelaria e hospedagens, como pousadas, hostel, é equivalente ao número de leitos que as casas estão oferecendo. Eu sei que tem muitas pessoas, donos de hotéis, donos de pousadas, que ficam revoltados com isso. Porém, o que, que a gente pode fazer? Talvez o prefeito pudesse até fazer algo para cobrar uma taxa, não simplesmente cobrar, mas para eles poderem ter uma noção de quais pessoas vêm para a sua cidade, porque na verdade como que eles podem impedir que você, que tem 2 apartamentos na tua casa, possa alugar um? Não tem como. Por lei, ninguém pode fazer nada, né? Mas até dá para se fazer algo em que a prefeitura, se ela for realmente cabeça aberta, ela pode entrar sim com essas operadoras e fazer pelo menos um cadastro para que fique uma coisa mais organizada e as pessoas que irão saber quais os lugares que a prefeitura tem conhecimento, que eles estão alugando para o Airbnb ou para Booking, para ficar cada vez mais organizado e mais transparente, perfeito. Mas simplesmente falar, porque você tem uma casa, você tem que fazer as coisas às escondidas, isso não existe mais, porque não é ilegal, tá? E ao mesmo tempo é seguro também. Então, fazer isto, muitas pessoas acham que as pessoas que estão alugando, elas estão cometendo um crime. Não, porque isso tem no mundo. Eu morei muitos anos fora e eu não entendia por que que várias casas tinham sempre placas de accommodation.
e eu não entendia o que realmente era aquilo. Demorou anos para poder eu entender que as pessoas que têm um quarto nas suas casas não fica vazio, elas alugam. Alugavam por semana, alugavam por finais de semana, e assim, era muito comum. É por isso que essas empresas como o Booking e Airbnb, principalmente a Airbnb, eu falo muito dela porque ela é a pioneira, basicamente, nesse sentido, é uma das melhores que tem com segurança em relação a pagamento, em relação a tudo. Eles são muito confiáveis. Não estou fazendo propaganda, mas é o que eu uso e que realmente é confiável e nunca me deu nenhum problema. Eles viram exatamente aí uma grande chance de negócios, e realmente eles têm um negócio bilionários. Eles não são do Brasil, mas eles têm essa plataforma no mundo. Então, em qualquer lugar que você esteja, você pode sim fazer uso dessa plataforma para alugar um quarto, alugar uma casa, alugar uma chácara. Então, veja como nós estamos no mundo que se evolui todos os dias. Porém, uma das coisas que eu sempre falo, a, a profissão turismo, exatamente isso que a gente está falando, em criar hospedagem, em ter esse nível de experiência de você ir e ficar dias em alguma praia, ou ficar dias no rio, ou ficar dias num lugar onde tenha montanhas, essa experiência, ela nunca vai ser substituída. Porque eu sempre brinco aqui, eu acho que a única profissão que vai perdurar e crescer cada vez mais é essa profissão de turismo, porque cada vez mais as pessoas querem ter essa experiência turística. E para você ter essa experiência turística, você tem que estar no lugar, você tem que ir e é você que vive. Não adianta eu mandar, sabe, meu irmão ir no meu lugar, falar, vai no meu lugar e me passa toda a sua experiência. Não, se ele vai no meu lugar, ele vai ter a experiência dele. E por mais que ele me conte, por mais que ele me mostre fotos, não é a mesma coisa. Eu não vou sentir nada, eu simplesmente posso até olhar uma foto e dizer: nossa, que legal, que pôr de sol lindo. Nossa, que imagem legal dessa estátua. Tá, mas e aí? É isso. É isso somente. Para eu sentir a emoção, para eu saber como realmente é esse lugar, eu tenho que ir e experimentar. Eu tenho que ir pessoa, não só espírito, e fazer a experiência em loco, né? Então, cada vez mais as pessoas vão estar fazendo isso porque elas querem sentir essa experiência de viajar. Se o caso for este, né? Se não é simplesmente você ter uma empresa ou alugar um quarto onde você precisa estudar. E mesmo assim, você também terá essa experiência, né? Porque imagina, eu fico imaginando essas crianças basicamente saindo da casa dos pais, onde tinha absolutamente tudo, com 17, 18 anos, indo para outro estado, outra cidade, para estudar numa faculdade. Então, assim, às vezes, numa grande universidade, num grande campus, eu, quando fiz isso, eu continuava morando ainda com os meus pais, mas eu me perdi, assim, no campus, eu me perdi na faculdade. Acho que eu demorei uns 6 meses para eu poder me encontrar e saber onde tinha absolutamente tudo. Porque eu estudava num colégio desde criança, basicamente, e você acaba se habituando, achando que o mundo é só aquilo, né? E é muito mais que isso, digamos assim. Então, de novo, as pessoas que precisam viajar de uma cidade para outra, esse tipo de hospedagem que você oferece é muito importante para acolher essas pessoas que estão chegando e que precisam, sim, ter uma boa experiência para eles poderem desenvolver um bom estudo, desenvolver ou ter um bom desempenho na faculdade aonde eles vão estudar. Então, não é só uma hospedagem turística, como eu sempre reforço, tem vários níveis onde você pode montar uma hospedagem e conseguir tanto quanto.
Claro que uma hospedagem turística, ela tem muito mais, como eu posso dizer, você pode variar o preço e por causa da alta e da baixa. Já um aluno que vem estudar e você vai oferecer um quarto por um período, não sei, de 6 meses ou de um ano, você não pode, cada final de semana ou cada feriado, aumentar esse preço. Então tem que ser uma coisa justa, é um preço fixo, porém, você não corre o risco de repente, sei lá, a economia não está boa e o turismo dá uma baixada. Então, a partir do momento que você aluga para um estudante, ele vai ficar ali o ano todo, porque ele precisa estudar durante o período anual para poder, ou semestral, para poder ele passar para o próximo nível. Já uma hospedagem turística tem essa oscilação, período de alto, período de baixa, às vezes o período com chuvas, muitas pessoas acabam não viajando, período de frio, dependendo de onde você está, também é um pouco prejudicial, né? Não prejudicial, você fica sem turistas nesse período. É um pouco de ioiô, no sentido de um período você ganha muito e por muito tempo, outro período você ganha menos e por aí vai. E alguns tipos de hospedagem depende. Se é uma hospedagem de usinas, por exemplo, se você tem uma casa e você vai alugar parte dessa tua casa ou alguns cômodos para esses trabalhadores, eles vão, faça chuva, faça sol, eles vão precisar desse lugar para ficar. Então, há uma variedade, dependendo da sua escolha, para a empresa que você vai montar. Então, é muito importante você decidir isso para saber qual é o ramo, qual é o tipo de hospedagem que você vai oferecer. E, de novo, eu já falei isso várias vezes, a melhor forma de você decidir fazer isso é fazendo uma pesquisa na tua cidade, no teu bairro. Quais são as atividades que realmente tem? São atividades turísticas? É uma universidade? É uma faculdade? É uma empresa grande que precisa de mão de obra de outras pessoas que vêm de outros lugares? Qual é realmente a tua realidade nesse sentido? E a partir do momento que você tem essa pesquisa feita, você monta a tua empresa na direção, no ramo correto e faz ela desde o início da maneira certa, tá? Então é por isso que eu estou sempre aqui dando essas dicas para que você não erre. Então não adianta você que mora, sei lá, que tem uma casa na praia. Não adianta você querer montar uma hospedagem para quem trabalha numa usina, se não tem nenhuma usina próximo, se a sua atividade é turística, se o teu environment, se o teu entorno ali, se você mora perto da praia ou tem rios com cachoeiras, chapada ou qualquer coisa assim, não adianta você montar e querer receber pessoas da indústria ou pessoas ou simplesmente alugar mensal para trabalhadores, porque você não vai ter esse público. Então, é muito importante você saber qual público que está precisando, qual público que você vai atingir, porque somente a partir desse momento é que você vai decidir fazer a tua hospedagem da maneira correta. Então, essa pesquisa de mercado, essa pesquisa que você vai fazer sobre a tua cidade, sobre o teu estado, e principalmente a cidade, né, ou no entorno de pelo menos 100 quilômetros, é muito importante para você poder tomar a decisão. E mesmo que, de novo, não seja um lugar que tenha um turismo muito desenvolvido, por exemplo, como eu comecei aqui há 12 anos atrás, o turismo era muito pequeno, mas eu sabia que era uma chance que eu tinha. Mesmo ele sendo pequeno, eu sabia do número de pessoas que vinham. Então,
Não precisa ser um lugar muito conhecido. Se é um lugar pequeno, se é um lugar que tem algo único, peculiar, as pessoas vão e elas viajam para poder ver este algo que é especial. Então, o que você tem que fazer é isso, é saber, é conhecer o teu entorno, é conhecer o teu bairro, a tua cidade e descobrir quais são as coisas fascinantes que tem nessa cidade. Às vezes pode ser, esses dias eu estava falando com uma pessoa de Minas, que não é meu estudante, e ele falou: Maria, a única coisa de interessante que tem aqui perto é um antigo alambique, né? Um lugar onde eles fazem cachaça e é feita uma cachaça de ervas que é muito peculiar. E eu falei, pronto, tá aí, você tem um atrativo próximo de você que é único. A gente não vai encontrar isso em São Paulo, no Rio e numa cidade grande, entende? Então, mesmo sendo algo pequeno, peculiar, falei, é perfeito, porque a partir do momento que você tem a tua pousada e você faz um material de divulgação na internet, mostrando que existe, sei lá, 50 quilômetros ou menos, eu acho que era 30 ou 15 quilômetros, não lembro exatamente a distância, era muito próximo, era relativamente próximo, e aí eu disse para ele: olha a parceria que você pode fazer, porque você pode oferecer esse lugar, você pode mostrar as fotos, mostrar o que realmente eles oferecem. Eles faziam um dia de degustação, depois tinha um almoço maravilhoso, tipo um almoço de fazenda. Olha que atrativo. Eu fiquei com vontade de ir neste lugar e falei para ela: assim que você terminar de montar, me avisa que eu irei passar um final de semana lá, com certeza, com tudo isso, porque é algo novo, é algo assim que a gente não vê no dia a dia, é algo que, além de tudo, mexe com degustação. Imagina você degustar esse tipo de ervas, é maravilhoso, né? E além disso, tinha toda uma comida tradicional, um almoço. Vocês podem fazer até um pacote. A pessoa que fica 3 diárias, ela ganha 50% no desconto no ingresso deste alambique, por exemplo, entende? Então, essas parcerias são fundamentais e eu só posso falar para você que há isso na tua cidade a partir do momento que você souber o que tem nela. Então, cada cidade vai ter algo particular, vai ter algo único. E mesmo quem mora numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, existem os mercados, entende? Mercadão, que é maravilhoso, que tem frutas maravilhosas, tem a tradição do bolinho de bacalhau e por aí vai. Tem Ceasas, quem mora perto de Ceasas acha que não tem nada, tem sim. Procure você, sabe? Descubra primeiro a tua cidade, descubra o que realmente ela tem para encantar. E a partir do momento que você se encantar com ela, você tem um produto casado com a tua própria casa. E aí você pode sim montar uma hospedagem com certeza que irá para frente, que irá conseguir fazer com que ela cresça, porque a partir do momento que você está encantado por aquilo que você conhece, está no teu entorno ou próximo de você, pronto, é o suficiente para você dar esse passo definitivo, montar a tua hospedagem e fazer esse casamento perfeito daquilo que você é encantado por na tua cidade ou no teu estado e pelo teu próprio ambiente, pelo lugar onde você está criando, para oferecer todo esse conforto, para oferecer todo esse serviço que realmente as pessoas estão procurando. Elas querem uma experiência. Hoje eu estava falando com um hóspede aqui perto da piscina e ele estava encantado, queria me conhecer, queria realmente bater um papo comigo, porque ele estava encantado com a receptividade. É uma pessoa que estava precisando agora, tinha sido operado recente, estava precisando de um quarto especial, térreo, que ele está andando com um andador, e nós fomos muito
solícitos, né? A gente ajudou muito, coloquei ele num lugar próximo, e ele conseguiu, inclusive, entrar na piscina, e ele estava encantado. E ele estava me dizendo exatamente isso, o porquê dele ter escolhido a nossa pousada, porque no telefone ele já sentiu que nós atendemos de maneira diferente. Então as pessoas, cada vez mais, elas estão atrás de uma experiência positiva. Elas querem sim sair, relaxar, se divertirem, mas mais do que tudo isso, elas querem ter uma experiência humana. Então, cada vez mais as pessoas estão em busca disso, tá bom? Enfim, muito obrigada. Eu agradeço imensamente pelo seu tempo comigo. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Não se deixe abater, não se deixe desistir, não desista daquilo que você sonha, não desista daquilo que você quer. Existe um monte de cursos por aí e que na verdade eles não te põem para cima, não te põem realmente na direção certa, eles querem te tirar. Não vai por esse caminho. Você não precisa gastar muito, você não precisa ter rios de dinheiro, você pode começar pequeno, como eu comecei. E hoje eu dou graças a Deus por ter sido teimosa, por não ter ouvido, por não ter seguido uma linha que realmente, infelizmente, é a única coisa que a gente ainda tem por aí. Tá bom? Eu agradeço imensamente, a gente se vê em breve.